Bom, vamos lá. Como a gente coloca? Vamos botar aqui, ó. Vai falando aí. Calma, a gente está pondo o Cida! link de acesso ao estudo. A gente está pondo aqui. Celinho. Será que é assim a Poema Info? Não é? A Poema.info. É. Gente, a gente já vai começar. A gente só está tentando entender como colocar Oi, Cida! o acesso ao link do estudo. Como é que é o nome mesmo? Quem torce? Como colocar o acesso... Não. Aí, torce. Mas as letras maiúsculas, tudo bem, será? Vamos ver. Ih, não. Não? Não. As tia da tecnologia, gente, calma. Ah, meu pai. Poema. Não. Cadê a Carol e a Tomer? Quem torce? Não. Calma, gente. Olha, quando Bom, me sei lá, impressionar. vamos fixar. A gente não sabe se isso vai dar certo. Quem quiser. Como fixa o comentário? Fixar o Sabe. comentário. Tá. A gente tá tentando colocar o acesso direto ao link do estudo, mas a gente não sabe se deu certo. Então, é isso. Se não deu certo, entrem É. nesse link. Bom, a gente vai esperar um pouquinho só Carol, Tomer entrarem aqui, o Vitor. Vitor também, que são as pessoas, os convidados que vão participar da live. Carol, Carol e Tomer precisam só solicitar para participar aqui com a gente. Ah, tem as solicitações aqui, peraí. Aceitar. Nossa, a gente tá péssima de tecnologia, calma. Tá, eu aceitei. Peraí. Carol? Aí! Yes! Conseguimos. Oi, amores! Ué! Yes! O Tomer também. A gente tá só esperando agora o Vitor, que é da Electrolux, que vai participar desse papo com a gente também. Aqui, ó. Aqui temos ele. Temos! Vitor. Yes! Por que não funciona? Aí! Aí. E aí, pessoal, tudo bem? Oi! Tudo bem? Vitor. Tudo bem. Boa! Gente, bom, depois de conseguir, a gente venceu aqui a tecnologia, conseguiu colocar todo mundo, conseguiu fixar o comentário, tudo certo. A gente está muito feliz hoje, então, só para explicar um pouco o que está acontecendo, né? Nós da Poema, eu e a Helena, e a Mi, que está aqui também vendo a live com a gente teve 6 meses, na verdade, de investigação sobre os torcedores apaixonados pela Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Então, assim, a gente começou esse ano pensando, cara, é ano de Copa, a gente estava se sentindo um pouco desconectada da seleção, desse tema e tudo. A gente sabe que o contexto pandêmico, político, enfim, tá polêmico. E a gente se pegou nessa, assim, cara, como é que... Será que as pessoas estão, né, assim, nesse ano de Copa, enfim, como é que as pessoas estão se relacionando até com a camisa da seleção, como é que as pessoas estão se relacionando com esse tema e tudo mais, e a gente falou, cara, a gente queria muito conseguir, de alguma forma, resgatar um pouco desse sentimento. Então, vamos fazer um estudo autoral sobre isso. Todo ano a gente faz um estudo autoral. Esse ano a gente resolveu fazer da Copa justamente com esse objetivo, assim, de entender um pouco... como as pessoas estavam pensando sobre esse tema e até como uma provocação para a gente mesma. E a gente falou, bom, nada melhor do que investigar e conversar com quem realmente ama a Copa do Mundo, né? E a seleção brasileira. E aí a gente falou, beleza, então vamos nessa, vamos fazer essa investigação. Então foram 6 meses de estudo e a gente fez várias metodologias. A gente fez... a primeira metodologia foi uma imersão em dados secundários ali da internet mesmo, para a gente estudar sobre o tema, ver o que as pessoas estavam falando, ver como que as pessoas estavam, né, postando, se sentindo em relação à Copa do Mundo.
Depois a gente fez com a ajuda, né, com a parceria da Raiz, que a Carol aqui é a representante, daqui a pouco a gente vai já falar sobre isso. A gente fez com ela uma análise sociohistórica, então, para entender como que a Copa do Mundo chegou no Brasil, entender a história de séculos atrás, como é que foi se construindo a relação também das pessoas com a Copa, o que representava, como as pessoas assistiam, o que as pessoas sentiam. Então, a gente tem muito dado histórico sobre isso, que é muito legal. A gente fez uma etapa quantitativa, então a gente criou um questionário online, enviou para mais de 1.000 respondentes em todo o Brasil, para torcedores apaixonados, né, para entender um pouco da relação deles com a Copa e com a seleção. E por último, a gente fez a etapa qualitativa, que foram 3 entrevistas em profundidade, filmadas, que resultaram não só no nosso mini documentário, que está aí no link para quem quiser ver, mas que complementou tudo isso. Então a gente foi até muitas casas, viu como é que as pessoas se relacionavam com a Copa. O Tomer é um deles, que está aqui com a gente também. E a gente viu que a gente aprendeu muita coisa, assim. A gente viu que a relação com a seleção, com a Copa do Mundo, ela desperta na gente, assim, coisas que estão muito além do que a gente consegue imaginar. É muito sobre emoções, é muito sobre rituais, é muito sobre sentimentos muito profundos, né? E nós, enquanto pesquisadoras de consumo, a gente vê que isso também influencia muito na forma como as pessoas, por exemplo, se relacionam com a casa, né? Como que as pessoas assistem aos jogos, tem os rituais, tem a TV, que a gente vai assistir o jogo, que tem que ser grande, a gente pinta a rua, a gente quer um cooler para cerveja e tudo mais. Então, o Vitor também, a gente vai apresentar todo mundo daqui a pouco, mas o Vitor também está aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse impacto de consumo. Bom, hoje é o dia oficial do lançamento. A gente tem muitos materiais legais nesse link que a gente deixou fixado aí. Então, a gente tem... Nossa, a gente tem muita coisa. A gente tem não só um mini documentário, tem um mini documentário de 15 minutos falando sobre tudo isso. Com as entrevistas filmadas que a gente fez. A gente tem uma linha do tempo, com todos os dados históricos importantes sobre a Copa. A gente tem um relatório com análise de tudo isso, né? A gente compilou todo o aprendizado, fez um relatório com um monte de foto, tá super legal, a linguagem tá super democrática, assim. A gente tem uma playlist que a gente fez no Spotify também, com músicas icônicas da história da Copa, que foram icônicas, que são icônicas da Copa do Mundo. E a gente tem mais um monte de coisa. Então, assim, fica o convite para depois, quem quiser, com tempo, ver aí. Tem muita coisa legal para ver. Então é isso. Passo a palavra para ler. Senão eu não paro mais de falar. Bom, então, na verdade, eu vim aqui para apresentar, né, todo mundo que está aqui para participar desse bate-papo, para a gente falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Então, Tomer, né, uma pessoa que sempre amou o futebol, mas não era no campo que ele se destacava, e isso já foi... questão de muita terapia ali, né? Ele se formou em jornalismo, aí trabalhou no CQC cobrindo o quê? Futebol, né? E aí depois ele seguiu a carreira junto com essa paixão do futebol, né? E aí ele se especializou muito na questão da torcida de futebol. E aí na Copa de 2018 ele virou meme na Rússia e até hoje ele é famoso por lá, assim. Então ele foi também um dos personagens do nosso documentário. E vai estar aí conversando um pouquinho sobre essa relação e essa, né, experiência sendo torcedor e também cobrindo torcedores de futebol. Até para justificar vários comentários em russo aqui, porque são os meus seguidores russos que estão entrando na live e estão se manifestando. E só dar uma dica aí para quem tiver alguma pergunta, quiser fazer, eu vi que o Guto fez uma pergunta, tem um balãozinho ali com um ponto de interrogação. Coloca a sua pergunta ali, dependendo de como for o papo, a gente vai selecionar algumas aí para a gente responder durante a live. Bom, o Tomer é o nosso influencer, ele entende mais desses negócios do que a gente. Bom, a gente tem o Vitor também, que é daquelas pessoas que amam a Copa do Mundo, que pilham todo mundo, todos os amigos para assistir, né, e tal. E além disso, ele é nosso cliente super querido, né, trabalha na Electrolux na área de Consumer Insights, então ele entende muito essa relação de consumidor e da marca, né? Então ele vai trazer um pouco esse ponto de vista dele. E a gente tem a Carol, que é uma ex-apaixonada por futebol, né? Ela já se frustrou muito com o esporte, mas ela sabe tudo de história, entende tudo sobre contexto político, né, e social.
ela que foi a responsável por fazer essa análise sócio-histórica que a gente traz no nosso estudo. Mas depois, assim, admito que depois do nosso documentário ela disse que chorou e que quer sentir esse sentimento, assim, de ser brasileiro de novo, né? Então, também vai trazer um olhar um pouco diferente, um pouco dessa história aí pra gente. E, calma, minha filha, que temos também Júlia. Nossa, eu não te apresentei. Tem a Júlia, a nossa sócia fundadora da Poema e head de conteúdo. E Helena, sócia da Poema e head de projetos da Poema. E aí a Júlia que vai conduzir esse papo. Eu vou ficar aqui assistindo vocês. Que a Helena não gosta de aparecer, daí ela me deixa aparecendo, entendeu? E sai, pra não pagar mico. Pra não ficar aqui de papagaio de pirata. Vai. Tá. Bom, vamos lá, gente. Então, para começar, eu queria perguntar já pro Tomer. Queria que o Tomer me contasse um pouco, porque assim, quando a gente começou a investigar esse tema, né, a gente, enquanto espectadora, beleza. Eu cresci assim, né, torcendo pro São Paulo, ia no estádio, não sei o quê. Aí com o Brasil também, beleza, Copa, não sei o quê, tal. Mas muito como uma espectadora e torcendo meio que pontualmente. Quando a gente foi fazer o estudo e foi investigar os torcedores, a gente viu que é algo muito além e tem uma conexão assim com o ato de torcer que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha imaginado que era dessa forma. Então, o Tomer, por exemplo, ele quer se tornar, né, até me corrija se eu estiver errado, mas um dos seus objetivos é se tornar o torcedor símbolo, né, do Brasil e tal. E a gente começou a entender um pouco mais, cara, o que é o torcer, né? Por quê? Por que eles são tão apaixonados por torcer? Fica um spoiler aí, para depois vocês assistirem o documentário, verem o relatório e tal, mas assim, o torcer, ele tá muito associado com muitos sentimentos, muitas emoções, é um legado familiar, né? Então, assim, é de gerações anteriores. E tem, não à toa, o nome do estudo é Quem Torce Também Joga. É uma forma de se sentir jogando. Então, eu queria chamar o Tomer para explicar um pouco, contar pra gente um pouco a relação dele com o torcer, o que é ser um torcedor apaixonado, né? O que é querer ser um torcedor símbolo, o que é a torcida, afinal? Bom, primeiro, salve, galera, muito prazer. Meu nome é Tomer Savoia, eu sou um jornalista, mas antes disso eu sou um cara apaixonado por futebol. E como a Lelê já contou antes, realmente para mim era uma questão... Eu sempre joguei muito mal futebol, então eu não podia participar do jogo dessa forma. E aí eu entendi que eu poderia ser um camarada que pudesse participar do jogo de futebol na função de torcedor. Eu não sei, alguém acho que está com o áudio aberto e está dando um sanduíche. Será que sou eu? Peraí, porque a gente não... Não, está no fone. Alguém que está no... A Carol, será? Ou não, o Vitor? Não, o Vitor tá no mudo. Tá. Não, beleza. Tá no mudo também? Alguém? Tá, não, tudo bem, mas eu sigo. Não. Tá, eu sigo. Se não estiver atrapalhando ninguém, tá de boa. Qual que foi a grande questão? Vocês estão ouvindo? Peraí, deixa eu ver. As pessoas estão ouvindo. Eu vou mutar o meu, tá? Carol, muta o seu aí também. Tá, beleza. Aí, agora foi. Agora que isso, maravilha. O negócio é o seguinte, eu entendi que realmente para participar do jogo, não dava para participar como jogador, que eu participava como torcedor, entendi isso na minha terapia e virei um monstro, né? Eu brinco, não sou torcedor doente, sou torcedor curado, sou São Paulino, inveterado, ia a todos os jogos de São Paulo, vendi meu carro para ir para o Japão, sempre vivi isso muito intensamente, mas nunca com a seleção. A seleção, beleza, minha primeira memória da seleção era foi o Tetra, eu lembro do meu pai comemorando, mas foi ok. E até a Copa de 2014, você perguntasse para mim, Tomer, São Paulo campeão do mundo, da Libertadores, ou Brasil com mais um título mundial, era o São Paulo sempre. Até que eu fui picado pelo tal do bichinho da Copa do Mundo, né? Quando você vai em loco para uma Copa do Mundo, realmente as coisas mudam, foi incrível, 2014, eu trabalhava no CQC na época, então eu cobri a seleção de perto, estava na Granja Comari, então eu ali como jornalista e torcedor me sentia parte daquele time, daquele elenco. Era a forma de me sentir presente. Então, ir a todos os jogos, gritar até a voz acabar e sem parar, é a forma que eu tenho para contribuir
com o jogo. E sim, torcida muda jogo, torcida faz diferença. E a grande diferença entre você assistir o jogo ou você torcer pelo jogo, né? Inclusive, vou contar aí para vocês, eu voltei do Catar tem 4 dias, que é a sede da próxima Copa. Tem uma novidade ainda, né? A gente vê essa questão do... Uma coisa que eu vou falar em primeira mão aqui. A gente vê essa questão da torcida e da relação com o Brasil e do patriotismo e etc. Tem muita gente que não tem uma seleção maneira como a nossa para torcer, né? Tem muitos indianos, paquistaneses e uma galera que mora ali no Oriente Médio que não tem uma seleção que vai estar na Copa do Mundo. E escolheram a seleção brasileira para torcer. Já são 2.000 cadastrados, 2.000 torcedores da seleção brasileira que não são brasileiros cadastrados e que vão somar a gente do Movimento Verde e Amarelo. Eu falo agora em nome do Tomer e também do Movimento Verde e Amarelo, que virou a torcida oficial do Brasil, não só da seleção brasileira, mas a gente foi padrinho do time brasileiro nas Olimpíadas, a gente está em todos os esportes, mas é claro, o ponto propulsor aí, o começo de tudo, foi torcer pelo futebol, torcer pela seleção brasileira. E convenhamos, a gente que sabe alguma coisa de estádio, torcer para a seleção era chato pra cacete. Eu sou brasileiro, com muito um sono, um cansaço, não tinha pertencimento, não tinha essa coisa do ritual. E, pô, a gente tem torcidas organizadas tão maneiras no Brasil, a gente tem uma relação tão intrínseca e tão direta com o futebol. Por que que na seleção brasileira era diferente? Enfim, e desde a Copa de 2010, se eu não muito me engano, o Movimento Verde e Amarelo vem, ou 2006 talvez, vem se mantendo presente, mas a gente nunca teve tão organizado e com tantas possibilidades, com tantos contatos. A gente está falando direto com o comitê organizador da Copa. Essa Copa do Catar realmente vai ser um divisor de águas para a relação do torcedor brasileiro com a seleção e para a forma de se torcer para o Brasil. Muito bom. E me conta uma coisa, o que você acha que acontece? Porque assim, quando a gente começou o estudo, a gente viu que muitas pessoas, inclusive nós, né, a gente estava um pouco distante da torcida, da seleção, da Copa e tudo mais. Por que você acha que isso está acontecendo e como a gente consegue, de alguma forma, resgatar isso, né? Assim, o que para você é a torcida, no sentido de, tipo, o que você falaria para as pessoas, né? Como resgatar isso? Como mostrar o que é a torcida para essa galera que, como a gente também estava um pouco desacreditada, um pouco distante e tudo mais? Convence um pouco a gente, sabe? Cara, eu acho que tem uma questão que eu, que sou um camarada que viaja o mundo todo, é muito doido, né? É como a gente enxerga o Brasil e como o gringo enxerga o Brasil. A gente é muito crítico, a gente deprecia muito o nosso país. Tudo bem que a gente conhece, a gente está aqui, né? A gente conhece dentro de casa, a gente sabe os podres, a gente sabe as relações políticas, pessoais, enfim, cada um tem. Mas o Brasil é sempre um país muito aceito e muito querido ao redor do mundo. Eu acho que falta resgatar esse sentimento de ter orgulho, de fato, ter orgulho de ser brasileiro, ter um tesão de ser brasileiro. Acho que os nossos ídolos vão para fora muito cedo, eles saem do nosso futebol, então você perde muita referência. Você tinha aquela coisa do, pô, vou torcer para a seleção porque o Zico vai estar lá, que ele é do Flamengo. Vou torcer porque o Raí e o Leonardo vão estar lá, que são de São Paulo, o Cafu. Enfim, hoje em dia na seleção brasileira, se você parar a pensar da galera que vai ser convocada, vão ter 3, 4, 5, como muito, que jogam no futebol brasileiro. Ou seja, isso afasta muito, né? É muito comum hoje você ver uma molecada com camisa do Real Madrid, com camisa do Borussia, do Bayern, do Real Madrid, do Chelsea, do Liverpool, e não necessariamente do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, do Fortaleza. Acho que esse resgate primeiro ao nosso futebol nesse lugar é muito importante. E outra que, pô, o Brasil é um país maneiro demais, assim, o brasileiro. Mas no momento político eu não concordo com A ou com B. Independente desse momento político, e tem gente aí que vai falar muito melhor de momentos e de história do que eu posso falar nessa live, mas eu acho que é de realmente um resgate à seleção brasileira, é o resgate à nossa camisa amarela, é não politizar a camisa amarela, é você poder usar ela de novo. Mas eu acho que, assim, torcer pela seleção realmente é um tesão. Eu não sabia disso, eu não imaginava isso. E é engraçado que tem amigos meus que me sacaneiam assim, pô, é sério mesmo? Você vai viajar até Manaus para ver Brasil e Uruguai? O Brasil já está classificado para a Copa. Não, vou porque é o que eu posso fazer desse time. E essa organização
e essa forma que o Movimento Verde e Amarelo trouxe de mudar o jeito de torcer pela seleção brasileira, mudar o jeito de torcer pelo Brasil, gerou muitos frutos. Então, padrinho do time Brasil nas Olimpíadas. Hoje em dia a gente tem um contato direto com o staff da seleção brasileira. Se antigamente a gente se esgoelava ali e um jogador ou outro fazia assim e virava pra gente para dar um tchau, hoje acaba o jogo, a seleção inteira vem dar moral pra gente, fala assim, pô, muito obrigado, porque a gente tá com eles. A gente tá com eles na série de treino, a gente tá com eles ganhando, a gente tá com eles perdendo. É realmente motivar e tentar ser de alguma forma o 12º jogador e fazer a diferença e trazer o Hexa, rapaziada. É ano de Copa. Vocês estão loucos, é ano de Copa. Eu tô muito ansioso. Boa, eu ia fazer justamente essa pergunta. Por que quem torce também joga? Mas acho que de alguma forma você conseguiu já responder. Boa, muito obrigada. Vitor, pensando nisso tudo, assim, né? O Vitor trabalha aí, está em contato na relação da marca com o consumidor e tudo mais, né? Muito estudando também sobre comportamento. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão, né? Então, assim, quando a gente pensa em ano de Copa, nos torcedores, na nossa relação com a Copa, como é que isso impacta em consumo? Para onde a gente pode olhar, né? O que isso tem a ver, afinal, quando a gente fala sobre marca, sobre consumo? O que você pode... Como é que você pensa sobre esse tema? Bom, eu vou me usar como exemplo de como as pessoas se comportam. Não vai ser exatamente como todo mundo se comporta, mas basicamente eu já estou projetando o que eu vou fazer na Copa do Mundo. Então, meus amigos já sabem o que a gente vai fazer. Então, a gente já tem os dias certos, com os temas certos. Então, putz, Copa, sei lá, o Brasil vai jogar com a Sérvia. Putz, qual que é o prato sérvio que a gente vai fazer ali para comer, sabe? Então, existe todo um planejamento que é feito anteriormente. Isso impacta, obviamente, consumo, seja consumo, né, fast moving consumer goods, aí a gente está falando de bens de consumo mais rápido, então aumenta a cerveja, aumenta o churrasco, mas também o brasileiro ele tem um pouco de ser um show-off, ele gosta de receber, ele gosta de fazer, né, ser um bom anfitrião. Então ele vai arrumar casa, né? Então ele vai querer, olha, putz, a geladeira tá velha, então o pessoal vai chegar aqui, a cerveja não vai gelar direito. Então ele vai procurar trocar a geladeira. Putz, talvez seja melhor eu comprar uma cervejeira, que a geladeira não vai dar conta. Então, existe todo um trabalho que vai sendo pensado ao longo do ano, né? Então, sei lá, estava discutindo isso no começo do ano, e cada vez que a gente encontra os amigos, a gente vai estruturando o planejamento, né? Então, os consumidores, eles acabam sendo motivados pela Copa para consumir, né? Para mudar a casa, e para receber melhor os amigos aí. Então, acho que aí do ponto de vista de marca, né, acho que é o momento das marcas se anteciparem nessa conversa e começar a conversar agora, né? Deveria estar começando, já deveria ter conversado, porque as pessoas já estão começando a tomar suas decisões sobre Copa do Mundo agora. Só para colocar um ponto, minha avó falou, Copa do Mundo eu vou trocar minha televisão por uma TV melhor e vou finalmente me render air fryer, que minha avó é velha guarda, né? Então air fryer, mas vai se render para poder fazer os salgadinhos para receber a família toda para a Copa. Eu diria que a air fryer vai ser o símbolo dessa Copa. Ela virou aquele aí do brasileiro nos últimos anos. Acho que agora vai ser a redenção dela. E é muito louco, porque assim, quando a gente foi fazer a investigação, né, a gente perguntava para as pessoas, bom, mas a gente viu que a Copa ela é muito sobre rituais também, assim, existe um legado familiar, então a pessoa que, putz, o vô mostrou como é que faz, enfeita a casa, vai na 25, pega a decoração, que passou para o pai, que passou para o filho, que quer passar para o filho, para o neto, né, e tal. Então, existe uma coisa da tradição, do ritual, que envolve muito a relação com a casa, que envolve muito eletrodomésticos, né, no geral. Então, cara, minha cerveja precisa estar gelada, o consumo de cerveja aumenta muito, né, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta muito, o churrasco, o Tomer ali, a TV. Então, a gente viu que, por exemplo, se eu não me engano, acho que era 24% das pessoas que a gente entrevistou quer comprar uma TV nova para assistir essa Copa do Mundo. Tudo precisa estar ali, né, 100% organizado, e muitas vezes existe a casa da pessoa, não, ali o amigo, a amiga que tem a melhor TV, que tem a TV maior,
que a casa está já mais habituada para receber, mais preparada para receber os amigos. Eu tenho 20 cadeiras na minha casa, eu tenho uma TV grande. Não, é aqui. Se o outro tem uma TV grande, mas não tem as cadeiras, a gente pega a TV do amigo, leva para outra casa, organiza a casa para que tudo, né, fique preparado para assistir a Copa. Então, eu acho que é interessante também a gente pensar como a Copa movimenta, né, e traz à tona muito desses rituais e muito como que a gente pensa na nossa casa. A decoração, o Tomer tá ali com a bandeira, com não sei o que e tal. Isso que é só, tipo, né, nem a Copa... Ó, o Vitor também com a camisa do Brasil. Tô resgatando, Então, tô resgatando. exatamente. Então, como que a gente pode pensar no consumo, né? Assim, comportamento de consumo especificamente. A Copa movimenta muita gente, nem precisa ser torcedor tão apaixonado, né? Quanto que a gente. Quem nunca, né? Tipo assim, não acompanha futebol o ano inteiro, mas época de Copa tem ali onde todo mundo vai assistir. Aí tem gente que não gosta de assistir no bar, que tem que ver em casa, que tem que não sei o quê. Então, a forma como a gente se relaciona com a casa, a forma como a gente se relaciona com os objetos que a gente tem em casa muda bastante, né, Vitor? Então, acho que é legal também a gente olhar para a Copa enquanto ritual de morar mesmo, né? O que está no nosso entorno? Um dos nossos entrevistados, por exemplo, falou, putz, a gente sempre teve o costume de preparar a rua, né? Então, decora a rua, fecha a rua e não sei o quê. E são coisas que a gente, de alguma forma, vê que está se perdendo um pouco, né? Essas tradições estão se perdendo. Então, acho que também é uma oportunidade da gente tentar pensar um pouco, assim, o que a gente consegue resgatar disso também, né? Fomentar, né? E essa Copa tem um tempero extra, né? A gente vai fazer no verão. Então, verão, as pessoas, né, churrasco, cerveja, as pessoas vão receber mais, né? A gente já via vendo essa mudança de comportamento, né? As pessoas querendo, já até antes da pandemia, fazer da casa um ambiente, né, receptivo, né? Um ambiente que ela se identifique ali, né, como um lugar de descompressão, né, que conta a história dela, mas também é um lugar que pode receber pessoas, né? Acho que a pandemia acelerou um pouco dessa visão. As pessoas arrumaram muito a casa na pandemia, então acho que as pessoas não deixaram de viajar e realmente a gente teve um boom de venda em todas as nossas categorias praticamente. E as pessoas agora querem mostrar essa casa, né? Então elas querem receber as pessoas e ficaram 2 anos, 3 anos. Acho que essa Copa, acho que ela vai trazer um movimento diferente ali de pertencimento, de resgate. Acho que tem esse resgate da seleção brasileira, mas também tem esse resgate da convivência mesmo social, né? Acho que a Copa do Mundo vai culminar aí juntando todos esses fatores de uma maneira bem bacana, né? E, obviamente, né, a gente precisa estar dentro dessa ocasião. Quando a gente, aqui da Electrolux, a gente, né, não olha o consumidor que vai comprar a geladeira, é o consumidor que está na cozinha, é o consumidor que está recebendo a pessoa que está na sala. Então, a gente fala muito de ocasião, né? Então, essas ocasiões que movimentam as nossas categorias, né? Não é necessidade de colocar uma cerveja no freezer somente. Né, e num horário bom, né? São 6 horas de diferença só, viu, galera? Sim. Então, vai ter jogo, vai começar assim, comecinho da manhã, 11 da manhã, já emenda o churrasco, vai ter jogo 4 da tarde, já começa no churrasco e emenda a janta depois. É isso, horário bom, horário bom. E como também esses produtos, né, essas categorias vão ganhando uma conotação emocional, porque assim, a Copa, querendo ou não, até o mais cético do mundo tem ali suas crenças, né? Então a gente começou a entrevistar uma galera... 70% das pessoas acreditam que o Brasil deve ganhar a Copa, ou seja, tem uma esperança ali. Essa galera que tem esperança, 71. Exato. 70% é que de alguma forma vai estar conectado, né? Pelo menos. Exato. E como esses produtos, esses objetos, esses eletrodomésticos, essas categorias começam a ganhar uma conotação, acho que voltou, começam a ganhar uma conotação mais emocional. Então, assim, a gente viu ali, né? Eu usei a camisa ali que ganhou, que o Brasil foi tetra, eu vou usar aquilo para sempre. Eu usei o Air Fryer, que, sei lá, o Brasil foi campeão, eu vou começar a usar aquele, entendeu? Não vou mudar
A geladeira que gelou a minha cerveja que o Brasil ganhou é essa. Então, acho que também é interessante a gente começar a pensar, né? A gente estender um pouco, não só a demanda pelo consumo, mas como isso também vai fazendo parte do torcer, como isso vai fazendo parte de algo um pouco mais emocional, dos rituais, da tradição, da superstição. Então, acho que também pode ser legal a gente pensar por esse ponto, assim, né? Como é que marcas conseguem também, categorias, marcas conseguem se conectar de uma forma que vai um pouco além ali só da necessidade, né? Exato, exato. E cada vez mais a gente olha para a famosa experiência, né? Então, o consumidor ele busca a experiência real, né? Então, ele não quer, enfim, receber amigos para mostrar air fryer. Não, é que a air fryer facilite a vida dele e torne aquele momento do gol do Brasil, sabe, o melhor momento possível. Então, até desafio aqui a galera que está fazendo photobook com air fryer, fazer na Copa do Mundo ali, colocar a camiseta amarela na air fryer, né, para mostrar que ela faz parte também do jogo. É isso, né? A forma de torcer, ela vem por vários jeitos ali, né? Não só a torcida em si. Sim, sim. E aí, trazendo um pouquinho, né? Puxando aí a Carol para o jogo também. A Carol, ela é historiadora, ela foi responsável por fazer toda a análise sociohistórica. A gente viu ali, pelo estudo dela, pela investigação dela, que putz, muito do que a gente vive hoje, a gente experiencia hoje na Copa, vem desde muito tempo atrás, né? Então, a Copa aconteceu, a primeira Copa foi em 1930, né, Carol? E me corrija se eu falar alguma besteira aqui, mas foi isso. Mas desde antes, assim, né, tipo, há séculos, desde que a Copa começou a acontecer, a gente vê que as aglomerações, elas vêm muito lá de trás. Então, quando as pessoas se reuniam no radinho, não tinha nem TV, não tinha nem imagem, a imagem chegava um mês depois, e as aglomerações aconteciam já desde aquele momento e tudo mais. Então, para a gente foi muito interessante ver como a forma como a gente se comporta hoje, ela não é à toa, né? Ela é consequência de uma tradição, de uma história. E o momento político, social e tal, ele tem total impacto na forma como as pessoas se relacionam com o país, na forma como as pessoas se relacionam com a seleção, na forma como as pessoas se relacionam com a Copa do Mundo, com o futebol no geral. Então, queria convidar a Carol para trazer um pouco da percepção dela de como é que foi, né, ver tudo isso, fazer essa comparação ali de séculos atrás para o que a gente está vendo hoje, para o que a gente chegou de aprendizados no estudo. Então, para você, o que que fica disso tudo? Gente, boa noite. Que nem a Ju falou, eu acho que assim, o torcer hoje, que a gente tem hoje, ele é construído historicamente, né? Para começar, o futebol ele chega aqui com as elites, mas muito rapidamente ele se torna uma coisa popular, né? As pessoas, os brasileiros jogam futebol descalços, com a bola feita de bexiga de boi, né? Ele chega com as elites, né? Com os filhos da elite brasileira que vai estudar na Inglaterra, mas muito rapidamente ele se populariza porque o nosso país dá condições para isso, né? Que são condições nenhuma, né? No caso, é só chutar uma bola ou qualquer coisa. Eu também estava falando na nossa conversa anterior, chutar qualquer coisa, uma latinha, né? Já vira uma bola, uma latinha. Então é isso, né? De cara, o futebol já vira muito popular aqui no Brasil. Em paralelo a isso, a gente está falando de um momento de urbanização do país, né? Quando o futebol chega aqui e quando a Copa do Mundo começa a surgir, em 1930, a primeira Copa do Mundo, já é um momento de aglomeração, de urbanização. Então, o futebol entra muito nesse bojo do entretenimento urbano de massas, né? Junto com carnaval e cerveja, né? É disso que a gente está falando, do entretenimento urbano de massas. Então, a Copa de 1930, a primeira, tinha 100 mil pessoas no estádio, né? E aí, então, muito do que vocês me contam, assim, sobre o torcer, ele é historicamente construído, né? E aí a Ju fala, né, os meios de comunicação, como que eles mediam essa relação do torcedor com a seleção brasileira, com o torcer, né? Carol, e isso desculpa te interromper, mas inclusive eu queria até pontuar que a Electrolux foi uma das pioneiras ali na Copa, né? A gente tem no relatório totalmente. e tal. Se você puder trazer um pouco... 1950, quando as marcas começam a falar de Copa do Mundo e mediar essa relação, a Electrolux está ali lançando as primeiras campanhas que associam
a marca com o torcer e falando que vai mediar essa relação. E isso é muito bacana de ver. Quando a Ju falou que você ia estar aqui, Vitor, eu pensei muito nisso. Assim, eu falei, cara, ela está lá desde 1950 fazendo as primeiras propagandas, porque antes disso não tinha muito, né? A publicidade ela chega em 1950 e aí também a gente começa a ver as propagandas acontecendo e se relacionando com esse torcedor, e se relacionando com a seleção e ajudando, né, nessa mediação. Porque no começo era isso, era um cara que recebia uma ligação do jornal do Correio da Manhã, que era um dos primeiros, recebia uma ligação de dentro do estádio e ficava gritando no alto-falante para uma galera aglomerada ali na porta. Surreal, tá no nosso relatório. Leiam. E aí, disso evolui para o radinho, né? Beleza, aí o rádio começa a transmitir ao vivo os jogos. Só que mesmo assim, poucas pessoas tinham rádio, as pessoas estavam no horário de trabalho, então elas amarram no poste um radinho grudado no alto-falante, as lojas começam a fazer isso, e depois a televisão. Quem tinha televisão colorida colocava a sua televisão para fora, né, das casas e juntava as pessoas, que inclusive está no mini-doc, isso também, né? Uma pessoa que ainda faz isso, é muito maravilhoso. E aí junta as pessoas em torno daquele. Então, de cara, o futebol, a Copa do Mundo é aglomeração. E aí já liga uma musiquinha, os hits, as marchinhas de carnaval que acabaram de acontecer e tal, e já vira uma festa, né? E entra a cerveja, e entra o churrasco, e entra toda a hospitalidade brasileira, né? Que também é historicamente construído, tudo isso faz parte desse, historicamente construído, é como a gente torce hoje, né? Eu confesso que eu sou dessas, que tô afastada da seleção, tô afastada do Copa do Mundo, mas eu vi o documentário e eu mandei um áudio para as meninas chorando por causa do batuque, do ritmo e da saudade que a gente está no pós-pandemia. E eu até fiz uma relação com as meninas ali conversando, com o Tomer conversando também, com o Carnaval de 1919, do pós-gripe espanhola aqui no Brasil, que foi o Carnaval, né? Tipo, o grande Carnaval. Não vou entrar nos detalhes, mas, assim, uma coisa muito espetacular. E é isso que eu espero dessa Copa do Mundo, né? É isso que eu penso sobre essa Copa do Mundo. Que a gente está vivendo uma Copa do Mundo que a gente está com muita saudade dessa aglomeração, desse calor. A gente tem memória afetiva com a Copa do Mundo, nós brasileiros. Então, tudo isso historicamente construído, eu fico só pensando na expectativa que a gente tem sobre isso, enfim, e sobre as marcas, né? Como que as marcas entram nessa mediação, é isso. Desde 1950 a gente começa a ver as propagandas, a coisa do consumo, do meio, da conexão do torcedor com a seleção que está em outro lugar, né? Como que a gente media isso, como que a gente ajuda o torcedor a acompanhar a seleção brasileira. E aí tem tem a parte dos eletrodomésticos, mas também tem a parte do consumo de comidas e bebidas, tem a coisa da casa, tudo isso vai mediando. As marcas mediam esse momento. A partir de 70 isso entra mais forte, né? A bola começa a ter uma marca, as camisas começam a ter uma marca. Então tudo isso historicamente é construído, o jeito que a gente torce hoje. Eu vi que você falou, rapidão, da Copa, comparando com ela com o Carnaval de 1914, acha isso, né? Realmente acho que essa Copa vai ser uma catarse, 19, foi mal. Acho que vai ser uma catarse mesmo, a gente está sedento por um evento mundial dessa proporção. A Olimpíada em Tóquio foi aquela coisa meio dançar com a irmã, né? A coisa meio sem graça, sem torcida. Mas eu queria te fazer uma pergunta, inclusive e abro aqui para quem tiver pergunta, clica ali no ponto de interrogação, que a gente vai depois selecionar algumas, a Ju vai fazer a triagem aí da que quiser. Mas como eu estou privilegiado aqui, estou falando, então eu tenho o direito de fazer uma pergunta. Você falou da questão do futebol ser muito similar com o carnaval e ter essa proximidade. De fato tem, hoje para mim tem. Mas se eu pegar Maracanã, 1950, as imagens, era todo mundo com terninho, com um lencinho, batendo palma. Não era essa coisa, de verde e amarelo, a mulher de biquíni pluma, o cara doidão de cerveja. Quando que a torcida do Brasa começou a vestir o verde e amarelo no estádio? Quando que a gente começou a virar torcida canarinho? Maravilhosa a sua pergunta, Tomer. E isso tem uma data mesmo, né? É isso, todo mundo de terno, chapéu, as mulheres de vestido, torcendo, né? O carnaval já estava muito presente, porque ele entra nesse bojo do entretenimento de massa urbano.
as marchinhas de carnaval e tal, mas a coisa do verde e amarelo, ela tem uma data. 1950, Maracanazo, aquele 200 mil pessoas no estádio do Maracanã, que foi feito para isso, né? Então é isso. As pessoas que estavam naquele momento, eu não estava, mas as pessoas que estavam naquele momento narram que o silêncio, seguido de um chorinho, seguido de um chorão. O foi o que falou, se eu não me engano, vou chutar aqui, Vinícius de Moraes, tá? Aqui nem aquelas falas, essa fala de Albert Einstein. Jô Soares. Mas foi um silêncio ensurdecedor. Alguém falou essa frase, eu acho que é o Vinícius de Moraes. É maravilhoso. O silêncio ensurdecedor era isso, um silêncio ensurdecedor, seguido de um chorinho, seguido de um chorão. Na nossa pesquisa, o Jô Soares que fala isso, e é isso, né? Assim, depois do Maracanazo, até o Maracanazo, as pessoas, a seleção usava a camisa branca. Não fazia sentido dentro do mundo do futebol usar a camisa igual à cor da bandeira da nação. E aí, o brasileiro, né, bem brasileiro, chegou à conclusão de que o que agorou a seleção foi aquela camisa branca que não tinha nada a ver com a pátria, né, e que a gente precisava usar as cores da pátria. E aí, em 1953, houve um concurso, e a ideia do concurso era: precisamos criar um uniforme para a seleção brasileira que represente a nação, que represente a pátria brasileira, né? E aí sim os jogadores vão estar motivados suficientemente para ir lá e mandar ver no campo. Exatamente. Saudades! E aí, desculpa, mas é que a gente se empolga, né? Muita saudade, gente, de aglomeração, muita saudade do nosso Brasil, muita saudade do verde e amarelo, enfim. E aí cria-se esse concurso, quem ganha o concurso é o Alcir, e ele ganha com a nossa canarinha, né? E aí a gente joga, a partir de então, as pessoas, primeiro a seleção, joga com a canarinha, e muito em seguida, né, na década de 60, a torcida está toda de verde e amarelo. E aí começa os balões, o papel picado, verde e amarelo, o carnaval, todo mundo vestido de amarelo, depois batom verde e amarelo, né? E aí todo esse frenesi e essa apropriação das cores pátrias depois disso. Mas o primeiro campeonato do Brasil, a seleção estava vestida de azul, né? E aí a justificativa, também uma justificativa bem brasileira, é que o manto de Nossa Senhora da Aparecida nos protegeu, embalou a seleção para isso. Porque a gente foi jogar contra a Suécia, tá? Só para explicar. A gente jogava de amarelo, a Suécia também jogava de amarelo, a Copa era na caceta da Suécia. 58 fomos jogar contra os anfitriões, e aí tivemos que improvisar. Acho que foi Paulo Machado de Carvalho que deu essa desculpa esfarrapada e falou: não, é a coisa de Nossa Senhora. Tchau, e ganhamos o primeiro caneco, Pelé metendo chapéu e golaço. Desculpa, vamos seguir a live. É isso aí. E o Alcir, né, que foi quem criou, ele criou 100 uniformes para poder concorrer. Ele falava: gente, mas o branco e o amarelo não combinam, meu Deus do céu, como é que eu vou combinar todas as coisas? Porque uma das condições do concurso é que todas as cores da bandeira estivessem no uniforme. E aí ele criou o short azul, né, a camisa canarinha e o Brasil. Foi isso que aconteceu. E é muito louco, né? Porque assim, a gente foi fazer essa investigação e tal, não sei o quê. E aí uma das coisas que mais apareceu foi: cara, a gente quer resgatar a camisa do Brasil. Porque assim, a gente tá num ano de Copa, num momento super polêmico, né? Assim, politicamente falando. E muitas pessoas se sentem muito desconectadas hoje da camisa da seleção brasileira. Então, assim, existe hoje uma conotação política, né? Uma associação política em relação à camisa da seleção e tal. Isso veio muito forte no estudo. Pô, eu queria poder usar a camisa da seleção sem ter que pensar nisso, sem, sei lá, ter que me preocupar com isso e tudo mais. Então, o que pra gente ficou muito, assim, depois de entrevistar um monte de gente, fazer todas essas metodologias, existe uma desconexão, sim, existe, mas existe um saudosismo, uma saudade, né, óbvio, saudosismo, mas assim, uma carência do Brasil, né, uma carência de usar a camisa, uma carência de... Cara, eu quero voltar a ser brasileiro, eu quero voltar a torcer, eu quero voltar a poder ter orgulho de tudo isso. Então, eu acho que também é um ponto interessante da gente olhar, tanto enquanto, assim, pessoas comuns, né, consumidores, marcas e tal, que existe hoje um fato,
de que as pessoas estão com saudade. Então, assim, o que a gente mais recebeu de feedback de quem já viu o material foi: cara, que saudade, eu queria que a Copa fosse hoje, eu tinha esquecido que eu estava sentindo isso. Né? Então, existe quase que um pedido de me dar um gatilho para eu sentir isso de novo, me dá um motivo. E aí, quando a gente traz de alguma forma um motivo, né? É tipo, putz, existe aqui um negócio que me bate quando eu vejo isso, que eu não sei explicar. Eu tava super desacreditada e não sei o que, mas quando eu vejo, quando eu me deparo com isso mais de perto, bate, né? Bate um negócio. Então, acho que também é um ponto interessante da gente pensar, que putz, existem muitos torcedores meio que adormecidos, né? Claro que não sei se chegam aos pés dos torcedores super apaixonados com quem a gente conversou, de um Tomer da vida que é completamente louco por torcer pela seleção e tal. Mas dentro de nós, eu acho que existe ali um torcedor, uma torcedora um pouquinho adormecido, né? Não sei se vocês sentem isso. Eu acho. Não, isso foi a coisa que aconteceu comigo, né? Eu posso falar em primeira pessoa isso. Assim. O meu torcedor estava adormecido, eu assisti o doc e fiquei bem mexida, para falar de leve. Mas é isso. Historicamente, política e Copa do Mundo estão conectados. Eu sei que vocês têm outros olhares para isso, mas elas estão conectadas. A partir de 94, eleições caem no mesmo ano de Copa. E aí até tem uns estudos, algumas matérias que a gente encontrou em jornais, falando que a implantação do Plano Real ela foi facilitada pelo Tetra, sabe assim? Coisas desse tipo. Historicamente, o verde e o amarelo, ele é usado para processos políticos, assim, no impeachment do Collor e no golpe da Dilma, né? São esses dois momentos. No golpe da Dilma, não, né? Foi um pouco depois, 2015, 2016, enfim, com todo o fuá lá. Mas é isso, quando as cores do verde e amarelo foram apropriadas politicamente mais diretamente. E eu tava nessa, assim, né? Dessa saudade de Brasil. E eu acho que a pandemia, além de tudo, potencializa essa saudade da aglomeração, sabe? Do ritual, do estar junto, assim. É uma saudade de Brasil e de aglomeração junta, né? Então, eu acho que é um pouco dessa expectativa que o Tomer comentou, assim, né? Pô, quero isso de volta. Quando você assiste o doc, você sai e lê o relatório. Até ler as palavras, eu fiquei emocionada, de verdade, de pensar, cara, saudade do meu Brasil, sabe? É um pouco isso que eu sinto. Eu posso até estar viajando agora, tá? Vou só plantar uma sementinha aí. Mas estava falando na questão política, um pouco antes da Copa do Mundo no Brasil, a gente teve, não foi por 20 centavos, toda uma comoção popular em torno do Brasil, etc. E tudo aquilo, para mim, morreu no 7-1. Então, eu não sei o quanto ficou mais fácil se apropriar da camisa verde e amarela depois de um evento catastrófico como aquele. Eu estava no estádio, doeu muito, dói até hoje. Tipo esse que não terminou direito, sabe? Dói ainda, gente, dói. Mas eu não sei o quanto, não sei nem responder agora qualquer coisa, mas assim, eu não sei o quanto ficou mais fácil a apropriação da camisa do Brasil e do resgate, não sei o quê, da brasilidade no âmbito político, depois de um revés desse tamanho no futebol. Mas eu queria saber do Vitor. Vitor, galera da Poema aí, galera que tá assistindo a live, vai ter algum desconto, tem cupom de desconto? Que a minha avó vai tem comprar cupom de desconto, vou soltar aí na live. Fryer de qualquer jeito, tem irmão. um pouquinho aí maneiro para ter um cupomzinho de desconto, mas eu super me reconheço também, né? Acho que eu não deixei de seguir a seleção brasileira e torcer, mas eu fico um pouco assim ainda com a camiseta da seleção brasileira, né? Então, putz, eu pensei hoje, acho que eu vou entrar na live com ela. Falei, putz, mas será? Eu fiquei nessa aqui, eu falei, deixa eu deixar ela aqui do lado. Mas é isso, eu acho que todo mundo quer, na verdade, né? E só falta esse contexto, na verdade, que empurra as pessoas para esse caminho. Eu acho que, de novo, o final de ano tem todos os temperos aí para que acho que esse resgate aconteça. Vai acontecer com desconto Electrolux aí pro pessoal. Não, o Tomer já conseguindo o link aqui, ó. Não, mas depois eu fiquei pensando, você fala de cervejeira, de air fryer, TV, para mim são os mais óbvios. Mas que outros produtos têm a ver com Copa do Mundo? Sei lá, viajando agora. Olha, é para mim ou para o Vitor? Para quem quiser responder.
Aí eu estou trabalhando com eletrodomésticos, mas enfim. Né, geladeira, cervejeira, isso a gente está pensando no churrasco, mas, poxa, eu quero minha casa limpinha, vou pegar um aspirador ali para fazer uma coisa mais rápida. Um aspirador robô, que eu não preciso ter trabalho, acordo, aperto o botão, deixo ele rodando e vou fazer as outras coisas. Vou decorar a casa, vou colocar a carne para assar, a geladeira. Então, tem muitas soluções aí que vão ajudar a facilitar a vida do pessoal. E acho que é até interessante pensar, né, como até, enfim, oportunidade, caminhos, enfim, de como a gente consegue também ver essa relação com a Copa para além daquilo só do funcional, né? Tipo, não, preciso pegar, gelar cerveja, não sei o quê. Sim, precisa. A casa, ela tem essa conotação muito emocional. Mas, cara, de que forma, enquanto comunicação de marca também, né, no geral, para milhões de categorias a gente pode pensar, como que a gente consegue se conectar com esse torcedor que está ali adormecido, né? Como é que a gente consegue acordar esses rituais? Como é que a gente consegue acordar um pouquinho dessa superstição? Como é que a gente consegue enxergar ali uma coisa que está para além ali só do funcional, né? Então, para a gente fazendo esse estudo, isso ficou muito claro. Cara, tem muito pano para manga ali, né? E eles deram todas as pistas assim para a gente poder resgatar. Eles querem, né? Eles querem um resgate. Então, putz, eu não quero esperar até o primeiro jogo da Copa do Mundo para falar, nossa, agora eu tenho que vestir a camisa da seleção. Eles querem que alguém comece a empurrar antes. Eu acho que é começar a conversar dentro desse contexto, né? Acho que de resgate mesmo, né? Então, as marcas participaram e falaram, olha, Brasil é Brasil, independente de qualquer coisa, né, onde a gente consegue, enfim, onde a gente se identifica, onde a gente, né, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade, né, e a gente não apaga, né, isso do dia, né, de uma eleição para outra ou de um contexto para outro. Então, acho que as pessoas sabem disso, elas têm isso, mas é isso, precisa de um empurrão. Acho que as marcas elas têm uma super oportunidade de começar a dialogar a partir de já, né? As pessoas querem isso. Como não tem ninguém falando comigo, agora já está quase 3 meses ali da Copa do Mundo, acho que já está mais do que na hora de começar desse empurrãozinho. Ô, Ju, tem pergunta da galera ou não? Que já tem mais uns 10 minutinhos só. Tomer, vai, boa. Eu ia falar, a gente tem que terminar daqui a 10 minutos. Não temos perguntas aqui específicas, então. Ninguém mandou nenhuma pergunta, gente, pelo amor de Deus. O Guto tinha perguntado um negócio lá em cima. Quem quiser perguntar, até clica nesse botãozinho do ponto de interrogação. Não tem Eu tô achando aqui. que nosso discurso, talvez, assim, a gente tenha sido muito claros e tudo mais, assim, foi um diálogo, né, ali, muito, muito esclarecedor. Mas é isso, Tomer enquanto influenciador, meme na Rússia, famoso e tudo mais. Vamos ver. Aí eu tô vendo um monte de gente escrevendo em russo. Tomer, se quiser. A gente não tem tradutor simultâneo. O que, Vitor? Deixa eu ler aqui umas perguntas em russo, brincadeira. Eu não nem me arrisco. Rolou uma discussão aí, Eu acho que todo mundo leu o estudo, não tem dúvida nenhuma, já assistiu o doc todo, já viu o report. Acho que foi isso. Eu tô achando. Mas. Gente, vejam o reporte, vejam o doc, tá muito legal mesmo. Ai, que bom que vocês gostaram. Tomer, o que tá rolando de discussão aí em russo que a gente não... Ó, temos uma pergunta, não sei se vai ser em russo ou não. E a eleição propriamente dita? Pois é. Não sabemos. A eleição acaba em outubro, né? A eleição acaba em outubro, né? Se eu não me engano. 30 de outubro, acho que é o segundo turno, ou dia 2. Ou dia 2 de pode novembro. acabar o dia 2, né? O negócio é o seguinte, de 2 de outubro, você está dizendo, se acabar no primeiro turno. Acho difícil, acho que vai chegar no segundo turno. Acho que sim, e agora falando como torcedor, acho que vai ter uma carga política e um ranço pós-eleição num país tão polarizado, onde ou é A ou é B e as pessoas se odeiam. E assim, a minha expectativa, não por probabilidade, mas porque eu gostaria que fosse assim, e é assim como eu prefiro que seja, é que a Copa realmente seja um ponto aglutinador e que, o Brasil sendo campeão, que amenize, que arrefeça um pouco toda essa tensão política que está presente. Então, porque o negócio vai ser, cara, vai acabar a Copa, e vai ter um cara que é de direita, o cara que é de esquerda, eles vão estar na mesma casa, vão ter que coexistir e vão estar com a camisa. O quanto a seleção brasileira não pode acabar virando um ponto de união, um ponto externo de união e tipo, saindo um pouco dessa tensão política que a gente já está inserido
e que só vai piorar e ficar mais forte a cada dia. Vai ser um momento para desbloquear o tio do Zap, com certeza. Ou não, vai ser um momento para abraçar o tio do Zap, beijar ele, doidão, É isso, com cerveja gelada pela geladeira do Electrolux. É isso. Fechou. O Tom era a pessoa perfeita para fazer uma live, né? Porque ele, assim, ó, tá em casa. Gente, a gente precisa acabar em menos de 5 minutos, porque senão o Instagram... Peraí, que tem mais uma pessoa. A gente comemora mais o Hexa ou a saída... ou a saída né, dele da presidência. Pois é, não sei, acho que seria legal a gente comemorar tudo junto. Uma potência ali de comemorações. Mas eu queria... Vamos focar no Hexa. Vamos focar no Hexa agora. Vamos focar no Hexa. A política independe de futebol. Acho que... porque senão também eu vou estar no Catar, entendeu? Eu vou estar com gente de direita, eu vou estar com gente de esquerda. E acho que é tentar entrar nesse não lugar, nesse pix de político. Tipo, vamos só curtir a seleção. Vamos... Beleza, você acha A, eu acho B. Você é muçulmano, eu sou judeu. Você acredita você torce pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras. Não interessa. Vamos se juntar e vamos focar agora na seleção. E acho que assim, quem tem sua questão política vai atrás disso. Mas acho que durante a Copa do Mundo seria realmente um hiato de paz dentro dessa loucura que é ser brasileiro num ano de eleição presidencial. E de Copa do Mundo, né? Exato. Precisamos. Logo na sequência, a Copa do Mundo. Não vai ser coincidência, acho que vai ser um momento positivo aí. E pelo que a gente viu, a gente precisa muito da torcida para conseguir ganhar o título aí da Copa do Mundo, né? Então, assim, que a gente possa acordar, ter orgulho do torcedor que existe dentro da gente, resgatar isso. Acho que pra gente foi o que mais ficou. Que, cara, a torcida ganha jogo, como diz o Vasco também, né? Ali um dos líderes ali do Movimento Verde e Amarelo, que cara, a gente torce, a gente ganha jogo, a gente tá jogando também, então que a gente consiga, de alguma forma, resgatar isso dentro da gente. Então, queria agradecer muito, gente. Obrigada por terem... Quem não viu ainda, o link tá aqui embaixo, tá? Larga a mão de ser preguiçoso, você clica na caceta do link, que lá tem o documentário completo, tem todo o estudo. Poucas pessoas se dedicaram e pararam para fazer um estudo tão profundo sobre o comportamento de torcida em ano de Copa do Mundo, envolvendo todos os contextos, os viés e os cenários que a gente falou agora há pouco. Electrolux, estamos aí, viu? Estamos de parceiro, gastei mais de 10 mil reais de ingresso só esse mês. Tá? É uma Copa que não é exatamente muito barata. Não, vambora. Parceirão. Vambora. Vou estar no Catar e minha avó vai estar aqui, já falei. Mas, enfim, de novo, só agradecer o convite. Enfim, já conheci a Poema de antes. E um prazeraço fazer parte disso, fazer parte desse projeto, fazer parte desse estudo que mostra o comportamento e como funciona a torcida do Brasil em ano de Copa. Enfim, para de falar. Um beijo. E a gente vai ser campeão, né? O Movimento Verde e Amarelo tá ali. Vai, Hexa, gente! Hexa! Obrigado aí, pessoal. Bom, a gente depois lá na Electrolux a gente vai falar mais ainda dessa torcida, né, Julia? Então vai ser isso. Exato. Então, gente, assim, queria muito convidar vocês a verem os materiais. Tem muita coisa legal, para ver com calma, tem bastante coisa. A gente realmente tomou um cuidado ali a gente tomou cuidado para tratar desse tema, investigar esse tema com o carinho devido, é isso. E vou pedir para todo mundo olhar para cá, porque a gente vai fazer agora uma foto dessa live para depois a gente postar no Instagram da Poema. Lindo! Aê. Carol, obrigada também. Assim, obrigada, foi muito legal menina. ver tudo da sua parte histórica também. E é isso, gente. Vamos ser campeão e tamo junto, todo mundo. Tamo junto. Obrigada. Hexa! É isso. Vamos, Brasil! Brasil de volta! Bora! Valeu, gente. Tchau. Beijo. Tchau.